Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Hashtag Construção. Hoje com a participação da nossa colega Laiane. Tudo bem, Laiane? Tudo ótimo, Elaine. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E lembrem-se, curtam, comentem e compartilhem esse material que é feito com muito carinho em todas as nossas redes sociais. Elaine, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal para a turma de engenharia. Quer dizer, legal pela nossa conduta, né? Pela nossa explicação, porque é o perrengue que nenhum engenheiro quer passar. Recebi uma multa do CREA. E agora, Elaine, o que eu faço? Esse perrengue é nada chique, né, Lai? Não. É um perrengue não chique. Realmente é uma dúvida muito recorrente, né? O que fazer quando você leva uma multa do CREA? A primeira coisa é você receber certa documentação. Então, hoje, com a questão do acesso à internet, só de você abrir o documento já aparece lá no CREA como recebido. Assim como a Justiça Federal já atua assim, né? Antigamente você tinha que assinar uma R, mas agora só de você acessar o documento na sua área profissional, já dá lá no CREA como recebido e é um documento válido, tá bom? Então, primeiro é você conhecer, você saber o teor, se inteirar, se tiver dúvida do que aconteceu, ligar para a fiscalização, né? E saber exatamente o porquê e por quais atividades você foi notificado. E eu já tenho que pagar essa multa assim de cara diretamente? Tem alguma coisa que eu precise fazer antes? Excelente pergunta. Na verdade, não. Você primeiro precisa ver o que é a multa, ver se realmente foi você. Às vezes nem foi o profissional que recebeu, né? Por uma questão de falta de identificação na obra. Por exemplo, Laiane é prima do dono e o pedreiro soube que a prima do dono é engenheira. Quando a fiscalização do CREA passar lá, o pedreiro vai dizer que tem um engenheiro assim, que é Laiane. Então, essa identificação muitas vezes é equivocada e o fiscal é levado a esse erro. Então, primeira coisa é ver se foi você mesmo, ver por que você foi notificado, né? Quais são as atividades, se você é mesmo responsável. Então, se for você, você pode já pagar. Se não, você pode recorrer dessa multa. Você vai fazer por escrito, tá? Recorrendo, dizendo que não foi você ou que já está regularizada, que você já fez RT, né? Então, que já tem outro responsável técnico, você vai dizer todas as informações e pedir, o mais importante, viu, Lai? Você tem que pedir nesse recurso que a multa seja cancelada. Senão, eles não sabem, vão saber o que fazer. Então, você precisa pedir cancelamento. Dizer que não foi você, se for o caso, e pedir cancelamento da multa. Enquanto E esperar. isso estiver acontecendo, Elaine, por exemplo, eu preciso emitir uma RT, eu tenho algum serviço muito específico, isso pode me atrapalhar, porque, exemplo, eu vou recorrer, escrevo lá, enquanto isso estiver tramitando lá no CREA, isso vai me atrapalhar profissionalmente? De jeito nenhum. A tramitação de um auto de infração em nome do profissional não impede de solicitar ou de executar qualquer serviço no ambiente profissional, tá bom? Então você vai poder tirar RT, você vai poder abrir empresa, você vai poder fazer tudo, tá? Lembre de sempre olhar lá no seu sistema se tem alguma pendência no seu nome, né? Lá quem usa CITAC tem um campo vermelho, pendência. E aí você pode clicar lá e ver se tem alguma autuação, se tem algum débito. Então, isso é muito importante. Você deve aguardar o seu recurso, se for julgado procedente, a multa é arquivada, o auto de infração é arquivado, tá bom? E se não for, se for julgada procedente, ou seja, o CREA entender que você deve pagar essa multa, você ainda pode recorrer ao plenário do CREA, certo? E E como que justificar, faz dizer, isso, olha, Elaine? Esse de recorrer? pelo sistema. Você faz por escrito, assina, digitaliza e coloca no sistema como recurso ao plenário. Lembrando que isso você só pode fazer depois que você receber a notificação do resultado do julgamento na Câmara, que é a primeira instância. Lá, e os autos são julgados em 3 instâncias, né? Ela, primeira é a Câmara, do profissional, se for civil, é civil, se for elétrica, é elétrica, se for química, é química, tá? E se for mantido, você pode recorrer ao plenário do CREA. Aí abre prazo para recurso. Se mesmo assim for mantido e você não concordar, você ainda pode recorrer em última instância ao plenário do CONFEA,
tá? Imagine quantos meses isso dura, né? Isso aí pode durar anos, indo para lá e para cá, voltando. Então, você não será impedida de fazer nenhum serviço, mesmo que você tenha um auto de infração em tramitação dentro de um conselho. E aí, se eu não quiser recorrer, eu faço tudo via sistema. Se eu não quiser, eu só pago a multa e aí resolveu-se. Então, esse é um erro muito comum, Lai. As pessoas acham que pagar a multa e está resolvido, mas não. A multa tem duas partes. A multa, que é o valor, e sanar o fato gerador. Pagar a multa e não sanar o fato gerador, ou sanar o fato gerador e não pagar a multa, você continua com o auto de infração em aberto. Ele só é extinto se você fizer as duas etapas, pagar a multa ou sanar o fato gerador, tá? E quanto ao valor da multa, ela pode, em alguns CREAs, ter algumas diferenciações, tá? Se você, por exemplo, você foi multado por falta de RT, certo? E você realmente não tinha feito RT. Então você viu que você esqueceu, ou você preencheu e o dono não pagou, seja lá qual for a motivação. Se na hora do auto de infração você não estava com a RT registrada, então a multa é devida. Nesse caso, você deve pagar a RT, né, registrar a RT e solicitar a redução do valor da multa. Em alguns estados, vai direto para a multa mínima, para o valor mínimo. Toda multa tem um valor máximo e mínimo, tá? Definido por lei. E, se for o caso, em alguns estados existe também valores intermediários, de acordo com o comportamento do profissional. Se ele já teve outras notificações com essa mesma motivação, certo? Se ele é incidente, reincidente, né? Então, você deve pelo menos solicitar redução para o valor mínimo, tá bom? Da multa. Essa é uma dica que Então, a gente dá também. tudo isso é ponderado. E aí, se eu der azar, olha só, eu fazendo o advogado. Se eu der azar, Elaine, por exemplo, eu tive essa questão de ser notificada. E aí, antes de eu resolver isso, ter outra fiscalização, isso acontecer novamente, como é que eu devo proceder? Pronto, é um caso comum também. A pessoa pagou a multa, mas não fez RT, certo? O fiscal pode ir lá nessa mesma obra e lhe multar de novo pela mesma obra? Não. Isso vai correr, certo? Um processo dentro do CREA, mas você não pode ser multado pela mesma obra, tá? Agora, você pode ser multado de novo por falta de RT, mas de outro serviço, não daquele mesmo serviço. Para a gente finalizar essas dúvidas que foram maravilhosamente sanadas, você tem alguma dica bônus aí com toda essa sua expertise? Uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro, né, é que existe uma questão do o que é auto de infração, quando você foi autuado e quando você foi notificado. São 2 estágios diferentes, certo? A maioria dos CREAs tem uma notificação, que a gente chama de notificação preventiva, que ela, como é que dizer, é um jeito da gente não penalizar direto profissional, né? Então, normalmente a gente notifica primeiro, notificação é um aviso. Oi, Laiane, a gente não achou sua RT. E é dado um prazo, que aí pode ser 24 horas, pode ser 10 dias, a maioria das 10 dias, né? Mas não é oficial, tá bom? Pela legislação vigente, o fiscal deve deixar a multa. Não viu o RT, procurou no sistema, que hoje tudo é online, né? Procurou no sistema, não achou RT, já deixa o auto de infração. Então, muito cuidado, você pode ter sido só notificado, tá? E a autuação é quando o fiscal procurou de todo jeito sua RT e não encontrou, tá bom? Ok, muitíssimo obrigada, Elaine, hoje por esses seus esclarecimentos. E, pessoal, lembrem-se de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo. Até o próximo. E não esqueçam que nossos episódios também estão no Spotify. Você pode escutá-los lá, tá bom? Até o próximo.